Bom, bom dia a todos. Como vocês me pediram, nós vamos então fazer esta aula, uma aula assíncrona, né? E eu vou então tentar aqui me limitar a 20 minutos. Vou fazer uma pequena introdução e um pequeno resumo sobre essa questão da estequiometria, tá bom? Então vamos lá. A nossa primeira aula, então, sobre a parte de estequiometria, tá? Nós faremos 3 aulas em relação a este tópico. Pois bem, vamos retomar, né, aquele conceito de mol. Mol é considerado e é chamado, né, quantidade de matéria. Tá? E nós já conceituamos, né, tá aí o conceito de mol, tá? Só para nós lembrarmos. Por quê? Porque ele vai ser muito importante para nós para falarmos de estequiometria. Né? Lembrando que as reações químicas acontecem entre átomos e entre moléculas. Então são partículas. Você não pode falar em massa, você não pode falar em líquido, tá certo? Então sempre estaremos fazendo esta ponte entre massa e partícula. Uma das coisas que é muito importante para nós atentarmos são os íons. Temos íons cátions quando são positivos e os ânions quando são negativos. Os cátions perderam um elétron. Ânions ganharam elétrons. Então nós vamos ter aqui alguns que são bem típicos. Por exemplo, na coluna 1A, na coluna 1 da tabela periódica, são todos os elementos que formam íons mais 1. Ele não vai formar mais 2, nós já sabemos por quê. Nós conhecemos lá a estrutura dos átomos e sabemos que perder mais de um elétron para esses elementos não é possível porque muda de camada. A coluna 2A, 2+, né, são esses elementos. E nós temos outros elementos aqui que tem NOx, né, que tem são íons típicos. Por exemplo, a prata é sempre mais 1, o ferro pode ser mais 2, mais 3, o cobre pode ser mais 1, mais 2 e assim por diante. Nós vamos, e vocês já viram na aula passada, que é possível calcular o NOx que o ferro tem, ou seja, a carga do íon, em função dos outros elementos. Né? E por fim nós temos os ânions. Os ânions são típicos aqui da coluna 7A, né, lá da coluna 17 da tabela periódica, porque eles formam íons -1, quando eles não estão ligados ao oxigênio. E nós temos também na coluna 16, ou 6A, o oxigênio e enxofre, que formam tipicamente 2-. Somente de nós olharmos por aqui, nós já podemos imaginar fazermos íons, né, compostos iônicos, como vocês viram. Então nós temos aqui o LiF, né? Podemos construir, né, o CaO 2+ com 2-. Os compostos são sempre neutros, né? A não ser quando eles estão na forma iônica, eles estão em meio aquoso geralmente. Tá certo? Então podemos fazer qualquer tipo de combinação. O ferro, se eu escrevo ferro assim, ó, nós sabemos que nós estamos falando de quê? De um ferro mais 3. Por quê? Porque o Cl é -1, então aqui necessariamente tem que ser mais 3. Tá certo? E assim nós vamos ter, né? Nós poderíamos ter ainda, ó, compostos mais complicadinhos, tipo Fe2O3. Ok? Então, toda vez que nós olharmos para um composto, a primeira coisa que nós tentamos reconhecer nós estamos falando de elementos que eu conheço, os íons, são elementos da coluna 1 ou da coluna 2 da tabela periódica. E esses íons, ânions, que estão sempre do lado direito da molécula aqui, são ânions de que tipo? Eu consigo perceber que existe uma interação iônica entre eles?
não é? Esse é o primeiro aspecto. O segundo é a formação das moléculas, porque as moléculas vão ser definidas sempre, vocês já viram lá na aula anterior, né, desta forma. Ou seja, observem aqui, você tem a Al2Br6, significa que aquela menor unidade que mantém as propriedades deste composto é dado por isso. Ele não é AlBr3, é Al2Br6. Significa que contém alguma informação mais importante. Tá? Por isso que a definição de molécula não é tão simples quanto muitas vezes se pensa. Como isso aqui, é típico do ensino médio. Né? Uma substância pura que pode ser dividida e que retém a composição e as propriedades químicas da substância. Não, isso não é tão simples assim. Por exemplo, a água. Se eu pegar uma molécula, um copo de água, e se em louco, né, vamos imaginar apenas, eu estou aqui e vou ampliando aqui, né, como num microscópio, e aumentando, vai chegar uma hora que eu vou começar a ver alguma coisa, algumas regiões mais densas e outras menos densas. Significa que a água ela é composta de regiões mais densas e as interações aqui são mais fracas entre elas, por isso que elas se movem entre elas. Se você ampliar mais, então você vai começar a reconhecer que existem um grupo de átomos que estão fortemente ligadas, que é a nossa água, H2O. E depois nós vamos ter outras H2O e essas moléculas estão interagindo entre si, né, através de interações intermoleculares, ligações de hidrogênio, dipolo-dipolo. Mas se eu pegar uma molécula de água, faz sentido eu falar de ponto de fusão? Não faz. Porque ponto de fusão, ponto de ebulição, é uma propriedade devido ao coletivo, ao mol. Né? Tem que ter um conjunto delas para formar o líquido, e aí, a partir daí eu poder conceituar o que é um ponto de ebulição, ponto de fusão, se ele está no estado sólido, se ele está no estado líquido ou no estado gasoso. Tá certo? Então, só deixando isso claro que, embora nós vamos usar aqui um conceito mais clássico de molécula, nós não podemos perder de vista que isso não é tão simples assim, conceituar isso de forma clara. Tá certo? Há estudiosos mostrando, por exemplo, que a água ela é, na verdade, um aglomerado de moléculas de H2O que interagem entre si. Né? Então, água líquida. Tá certo? Então, isso ainda é matéria de muita pesquisa, tá? De muito trabalho. Tá bom? Pois bem, mas nós temos também os íons poliatômicos. E aqui nós temos uma série deles. Né? Nós temos em azul os ânions. Observa que eles são poliatômicos. Nós já aprendemos aqui muita coisa sobre esses íons, né? Qual que é a estrutura de Lewis mais adequada. Alguns têm híbridos de ressonância que os estabilizam bastante, tá certo? Temos também cátions poliatômicos. E aí? E aí eu posso brincar com isso, eu posso combinar esses íons. Então a interação interna aqui dentro do S com oxigênio é uma ligação covalente, mas a interação do sulfato com o cálcio é uma interação iônica. Então nós vamos tendo esses trabalhos aqui. Observe, né, que nós temos aqui, olha, o Fe2SO4, 3. Sulfato, o quê? O SO4 é 2 menos. Então o ferro tem que ser mais 3, porque 2 vezes 3, 6. 3 vezes 2, menos 6. Então, 0. Dentro do sulfato, nós vamos ter todas aquelas questões de geometria, se é uma ligação covalente e assim por diante. Tá certo? Ficou claro? Então, dentro do ânion, eu tenho ligações covalentes, e um ânion com um cátion, eu tenho interações iônicas. Ok? Então, essas substâncias são solúveis em água? Sim, são solúveis em água. Por quê? Porque são interações iônicas. E o que vai solubilizar? O íon. Então, são esses íons aqui que vão estar dissociados em água.
São esses íons em vermelho aqui que vão estar dissociados em água. A ligação enxofre-oxigênio vai se dissociar em água? Não. Por quê? Porque é uma ligação covalente, então ele não vai se dissociar. Tá bom? Vamos então continuar. Uma equação química, como foi falada lá atrás, eu só vou ressaltar isso novamente, ela tem dois aspectos que tem que ficar claro: qualitativo e quantitativo. E eu posso usar esse tipo de argumento para fazer qualquer coisa, tá certo? Então, o qualitativo significa que eu tenho que definir muito claramente os átomos, a forma como eles estão. Então, NaOH é um sólido, mas ele está dissolvido em água, então nós colocamos aquoso. Formou um sólido aquoso e formou água, mas a água, ela é aquosa? Não, a água é o líquido, ele está no estado líquido. Toda vez que for aquoso, você tem que olhar se essa substância aqui é iônica. Se ela for iônica, significa que ela está dissolvida e dissociada. Se ela for aquosa, mas for uma ligação covalente, açúcar, por exemplo, então ela vai continuar como açúcar, não vai estar dissociada. O sólido, embora seja uma ligação iônica, é sólido, então isso aqui não pode se dissociar. É só em meio aquoso, se for uma interação iônica, como é o caso aqui, OH-, mas Na+, então isso ocorre. Tá certo? Equação química iônica, isso é muito usual, muito usual. Por quê? Porque toda vez que você está lidando em meio aquoso, você está lidando com uma quantidade enorme de íons. Então imagina na sua sopa, já que nós estamos falando de nutrição, mas é equivalente a falar lá dentro do lago, para quem gosta lá de meio ambiente, ou falar dentro de um reator químico. Se for tudo em meio aquoso, nós estamos falando que existem vários íons ali. Então você tem sal de cozinha, você tem um tempero, você tem algo para dar cor, então tudo isso forma várias substâncias e vários íons. Muitas vezes, então, é importante nós salientarmos, e aqui eu vou dar um exemplo para vocês. Se nós pegarmos aqui o AgNO3 aquoso, significa o quê? Que ele é solúvel em água. É uma ligação tipicamente iônica. Então, se ele é solúvel em água, como é que ele está em solução aquosa? Ele está Ag mais aquoso, mais aqui, ó, 2. Então, 2NO3 menos aquoso. E o NaOH? A mesma coisa, 2Na+, mais 2OH menos aquoso. E o Ag2O? Opa, é sólido, então ele não se dissocia. Sólido, ele não está em meio aquoso, ele está em sólido, precipitou. Está lá no fundo do becker. O NaNO3 é um nitrato de sódio, então é o Na+, 2, e o 2 aqui, ó, porque tem 2NO3 menos. E a água vai se dissociar. A gente sabe que ela auto se dissocia na água. Mas essa água aqui é água líquida. Ela continua como água líquida. O que nós vamos observar nisto? O que você tinha antes? Você tinha NO3 menos na solução. O que você tem depois? NO3 menos na solução. E o Na+? Você tinha Na+ na solução. E depois da reação? Tinha Na+ na solução. Então observa que esses íons aqui, eles são o quê? Eles são simplesmente espectadores. Então você corta 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui, 2 aqui. Então o que sobrou? Sobrou 2 Ag+, com 2 OH-, dando Ag2O sólido mais água. Observa que isso aqui é o que importa, é o que está acontecendo. Lembre-se lá da prática de vocês. O que vocês viram na prática? Que reação química tem que ter mudança. Houve mudança? Houve. Você estava 2 que eram dissolvidos, agora você tem um sólido formado. Então, neste aspecto, o que vocês chamam a atenção aqui? Que o Ag+, você poderia estar aqui na forma de nitrato, mas pode estar na forma de outra coisa também. Não um perclorato de prata, não um clorato de prata, todos são solúveis. Então, tudo bem. E o H-?
Ah, nós usamos o NaOH de sódio, mas poderia ter usado de potássio, poderia ter usado hidróxido de cálcio, de magnésio, qualquer um deles, esta reação daria certo. Por quê? Porque quando você colocasse CaOH2 aqui, em meio aquoso, ele estaria dissociado. Então o cálcio 2+ seria apenas um espectador. Tá bom? Nós podemos ter até misturas, né? NaOH com CaOH2 para fornecer o OH-. Tá certo? Ficou claro? Então a equação iônica para nós é muito útil. Muitas vezes nos livros vocês vão ver só a forma da equação iônica. Ah, mas de onde que veio esse OH-? Ah, de uma base, de um hidróxido qualquer que está aqui. Tá certo? Não importando qual é o outro íon que está lá. Porque você está interessado, você está focado na formação do Ag2O sólido. É isso aqui que está nos interessando. Pois bem, as reações químicas. Aí na aula passada foi classificado vários tipos de interação, né? Quando você tem com elementos, o que é esse elemento? Ele está em qual coluna da tabela? Coluna da esquerda, então ele vai virar base sempre. Só pensando nisso, mas ele vai ter que se oxidar, ele vai ter que mudar de inox. Tá? Ácido com base dá um sal, sabemos disso, mas a gente sabe que a base nada mais é que um óxido que recebeu água para dar uma base. Qual óxido? O óxido básico, que é o óxido dos metais. E o óxido ácido? É aquele que com água dá ácido. Então, são os óxidos do que? Da lado direito da tabela. Que tudo que reage ali com enxofre, com nitrogênio, com carbono, com fósforo, todos vão dar ácido. Então, se eu pegar esses dois óxidos aqui, o que você espera? Olha, ele tem que dar um sal. Por quê? Porque o ácido com base dá sal e água. Por que dá água? Porque são óxidos hidratados. E aqui? São óxidos, né, que não estão hidratados, então vai dar só o sal. Observa que essas coisas é só analisar. O que é importante para nós? O importante é vocês localizarem que o composto, se ele tem um cátion e um ânion, se ele tem um cátion e um ânion, se ele tem um cátion e um ânion. Então, geralmente, você vai ter o que a gente chama de dupla troca. O mais aqui vai se ligar ao menos aqui para dar o sulfato de sódio. E o menos aqui com mais aqui vai dar água ou vai dar um outro sal. Tá? Então isso geralmente vai acontecer. Eles podem continuar aquosos, eles podem precipitar, então por isso que formamos precipitação, tá certo? Ou ter mudanças de NOx quando tem transferência de elétrons, que a gente chama de reação de óxido-redução. Tá certo? Então não vamos ficar presos, né, a essas nomenclaturas. Não quero que vocês decorem isso. É apenas vocês terem a percepção de que, opa, eu estou trabalhando com metal. Né? Como aqui no primeiro, sódio metálico. Opa, ele vai ter que, para reagir, ele vai ter que reagir para se oxidar, ele vai ter que liberar elétrons, porque senão ele não vai fazer ligação química. Tá certo? E assim por diante. Então é essa percepção que eu gostaria que vocês olhassem para a tabela periódica e olhassem e falassem, olha, do lado esquerdo eu tenho os metais que formam óxidos, que com água vai virar base, geralmente vão virar base e depois compostos iônicos. Do lado direito você tem enxofre, você tem elementos, né, que vão formar óxidos, esses óxidos com água vão dar ácido e consequentemente vão reagir para formar íons, ânions, que vão formar compostos iônicos, tá certo? Nós falamos aqui do número de oxidação, isso já foi falado lá atrás, isso aqui é apenas um resumo rápido, né? Então a partir dele nós conseguimos determinar, a partir desta regrinha 8, nós conseguimos calcular todos os NOx dos outros elementos. Então se nós temos o íon aqui 2-, o oxigênio aqui pela regra tem que ser 2-, aqui. Então, necessariamente o enxofre tem que ser mais 6, né? Porque 4 vezes 2, 8, com mais 6 vai dar o 2- aqui.
tá? E assim por diante. Se ele for neutro, então a somatória tem que dar zero. Observe que nesse caso, aqui você tem 2 menos, e aqui você tem que ter necessariamente mais 3. Porque 2 vezes 3, 6, 3 vezes 2, 6. Beleza? Então, passamos agora a balancear as seguintes equações. Foi muito discutido isso na aula passada. Aqui, apenas para chamar a atenção de um caso bem, né, mais complexo, né, que eu gostaria que vocês trabalhassem, principalmente esses dois aqui, tá? Que são reações que envolvem oxirredução, tá? E depois vocês tentar fazer a equação iônica dela. Observe, todos aqui são aquosos. Gás não se dissocia, né? Isso, o CO2 vai sair na forma de gasoso. Tá? A água é líquida, não se dissocia. Então, olha aqui quem são os ânions e os cátions, né? Equilibra a reação e depois faz a ligação iônica. Tá bom? Então, esse é o resumo que eu gostaria de passar nessa primeira parte. E a próxima, agora, nós vamos fazer exercícios. Tá certo? Então, obrigado, gente.